Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, olha a fera que eu trouxe hoje para conversar com a gente, André Ribeiro. André Ribeiro hoje conosco aqui na Super Rádio Tupi, voltando, né? Dizem que o bom filho a casa torna, e depois de muitos e muitos anos lá no Ceará, lá com o meu amigo Gomes Faria, lá na Verdinha, né, na Verdes Márias, e quero também puxar dele aqui um pouquinho do futebol cearense. Será que o torcedor do Ceará torce mais para quem aqui no Rio de Janeiro? Daqui a pouco eu vou perguntar. Tudo bem, André? Tudo bem, o Wellington. É um prazer estar contigo aqui na Tupi, de volta, trabalhar com você ao seu lado, ao lado de grandes companheiros. Estamos à sua disposição. Que bacana. Então daqui a pouquinho, mas antes eu faço aquele pedido tradicional para você se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC, habilitar o sininho, né, para receber as nossas notificações, e também quero te pedir para você dar o like, o joinha, para que o YouTube entenda que o nosso trabalho tá muito legal. Tá certo? Tudo isso depois da vinheta. Roda a vinheta! Pois é, meu amigo, minha amiga, vamos falar aqui no canal Wellington Campos FC com André Ribeiro, essa fera que está aqui comigo, e falar de Vasco também, porque estivemos no CT Moacir Barbosa e acompanhamos pela primeira vez o treinamento do Maurício Barbieri, né? Tem notícias aí para a gente trazer. Agora, eu quero pedir para você, né, dá uma olhada no trabalho que é feito pela doutora Camila Paz, uma cirurgiã dentista fantástica, especialista em harmonização orofacial. Tá passando tudo aí na tela para você, acompanhe nas redes sociais, quer entrar em contato com a equipe dela? É Goiânia, 62999552392. Obrigado, equipe da doutora Camila Paz. André, e aí, André? Tudo bem, né, Wellington? Que prazer estar ao seu lado aqui. Né? Chega mais pra cá, André, pra gente ficar bonitão aqui. Claro. E parabéns, né? Hoje a internet e os canais estão bombando, e você não poderia ficar de fora dessa. Né? Maravilha, maravilha. Você ficou quantos anos no Ceará, André? Entre idas e vindas, 26 anos. Nossa. Né? Eu fui em 96, a primeira vez, transferido. Eu trabalhava na Rádio Tamoio, que é do Sistema Verdes Mares. Fui para lá em 96, fiquei até 97, me casei a primeira vez, aí vim a primeira vez para a Rádio Tupi, em 97, quando o Rui Guilherme saiu da Tupi. Aí eu vim trabalhar na época como plantonista, né, e folguista. Depois, minha ex-mulher não se adaptou bem ao Rio de Janeiro, nós retornamos ao Ceará. Eu fiquei de 98 até o final de 2005, direto em Fortaleza. Aí em 2006 eu voltei para a Rádio Tupi, fiquei até 2008, aí de 2006 até 2016 eu fiquei no Rio de Janeiro. Aí voltei para o Ceará em 2016 e fiquei até 2021. Maravilha. Agora, André, lá é muito Fortaleza e Ceará. É dividido, é isso? Divididíssimo, podemos dizer assim. Por quê? 50-50? Rapaz, dizem que na capital existe o equilíbrio. Aí um puxa mais para o lado, para a sardinha, um puxa mais para a sua sardinha quando o assunto é interior. Dizem que a torcida do Ceará é muito forte no interior, dizem que a do Fortaleza, dizem que a do Fortaleza chega mais junto, mas eu acho que é um equilíbrio muito forte. São duas torcidas apaixonadíssimas e que mereceriam que o futebol cearense estivesse numa situação bem melhor do que está. O Fortaleza está muito bem, né? Não conseguiu a classificação para a fase de grupos da Libertadores. Está na Sul-Americana. Está na Sul-Americana, vem fazendo o Marcelo Paz, que é o presidente, cronista esportivo, sim, foi nosso comentarista no Sistema Verdes Mares de Comunicação. Ele vem fazendo um brilhante trabalho à frente do Fortaleza, é um dos dirigentes revelação, podemos dizer assim, do nosso futebol. Você que acompanha o dia a dia da Confederação Brasileira de Futebol, sim, sabe que ele é muito bem quisto pela diretoria da entidade e envolvido em ligas, em formação de ligas. Ele está na crista da onda. O Ceará passando por instabilidades políticas, isso acontece em todo o clube,
né? Você que acompanha futebol há muito tempo sabe que essas fases acontecem em todos os clubes, mas é um gigante do futebol nordestino. Com certeza, com certeza. E, André, a gente fala muito aqui de Vasco, do futebol carioca. Tem muito torcedor do Vasco, muito torcedor do Flamengo, muito torcedor do Flu, muito torcedor do Botafogo no Ceará? Tem sim, né? Uma maioria absoluta de torcedores rubro-negros, né? Mas o futebol carioca é muito bem visto, né? E, por exemplo, uma pesquisa feita recentemente, a torcida do Flamengo é a maior torcida no estado do Ceará. É maior do que do Fortaleza e do Ceará. E do Ceará, com certeza, né? No Nordeste a gente tem um fenômeno, em Alagoas a torcida do Vasco é muito grande. Sim, como entendeu? Santa Catarina. Como Santa Catarina, como em Brasília a torcida do Botafogo é muito grande. Juiz de Fora, por exemplo, tem muito Botafogo. A construção de Brasília, isso é absolutamente explicável. A construção de Brasília aconteceu no auge do Botafogo de Garrincha. Por isso que existe essa predileção dos candangos pela turma do Distrito Federal pelo Botafogo. No Espírito Santo tem muito tricolor. Tem bastante. Muito tricolor. Eu estive lá numa pré-temporada com o Fluminense, né? E foi uma loucura a chegada do Fluminense no final de noite. Foi uma loucura, aeroporto lotado, as ruas de Vitória lotadas com torcedores para saudar o Fluminense. O que é muito interessante em cima do que o André está dizendo é que você tem os torcedores dos clubes do Rio espalhados pelo Brasil todo. Isso aí é fato, né? Me ajuda a falar do Vasco, André. Você agora é o apresentador do Giro Esportivo, né? E diariamente também é o nosso homem que abre as jornadas, é o homem do intervalo do Super Futebol Tupi. E na sua volta ao Ceará, como você está vendo o Vasco da Gama depois de 2 anos na Série B? Em processo de reconstrução. E toda situação difícil, né, a dificuldade agrega. E o torcedor do Vasco abraçou o time desde a época da Série B. Eu vi agora, venho acompanhando os jogos do Campeonato Estadual, o Vasco perdeu para o Fluminense por 2-0. Mas a torcida saiu absolutamente contente do Maracanã pela evolução tática, pelo trabalho do Maurício Barbieri. O Vasco perdeu do Flamengo em 2 oportunidades, tinha ganho o gol do Pumita, mas perdeu em 2 oportunidades cruciais, as semifinais, 3-2 e depois 3-1. Mesmo assim, o torcedor não ficou desesperado, não ficou na bronca. O ponto negativo da campanha do Vasco nesse ano foi a eliminação para o ABC. Isso realmente foi uma semana dolorosa, mas essa foi realmente foi o calcanhar de Aquiles do ano do Vasco até agora. É isso aí. Eu estou conversando com o André, estou mostrando imagens do treinamento de hoje, que foi liberado para que a gente acompanhasse. Foi pela primeira vez o Maurício permitindo que a gente olhasse o seu treinamento. Então estou botando imagens aí do treinamento de hoje da equipe do Vasco da Gama. A gente tem tudo, né, André, aproveitando você, para ter os 4 grandes, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, não necessariamente nesta ordem, fazendo um campeonato brasileiro bem satisfatório. Com certeza, com certeza. Né? Você tem o Fluminense, que para mim é o melhor time dos 4, vem apresentando o melhor futebol dos 4 grandes clubes. Você tem o Flamengo com uma equipe muito poderosa, você tem um Vasco em trabalho de recuperação e o Botafogo que efetivamente tem que engrenar. Né? Tem que engrenar, a SAF tem que aprender a contratar, tem que saber valorizar aquilo que ela tem, né? que são profissionais, que são gestores, que é a grana que eles têm e realmente contratar com qualidade. Para mim, esse é o raio-x do futebol do Rio. É por aí, por aí. O Vasco fica esse tempo parado, gente. Deixa eu trazer algumas informações aqui. Por exemplo, tem o jogo amistoso na sexta-feira com o Atlético, e a gente também acompanha bem o futebol mineiro, né? E a gente viu o Atlético dar muito trabalho para o Galo, né? É verdade. O time de São João del Rei, que foi uma novidade no futebol de Minas Gerais. Uma boa novidade? Boa novidade. Como é o Tombense também. Como é o Tombense. E será interessante para
Quem for acompanhar o jogo não vai ser aberto para o público, mas para a imprensa especializada, até para, em nível de análise, né, a gente poder falar que a vida fora de Cruzeiro, Atlético e América. O América vem fazendo, aliás, uma brilhante temporada, né? Então, a vida além de Cruzeiro, América e Atlético Mineiro, que é o surgimento do Atlético, o Tombense fazendo uma boa campanha. Isso é muito saudável para o futebol. Com certeza, principalmente quando sai da capital e vai para o interior. Isso é importante. André, até para a gente fechar o nosso papo aqui, ficaríamos horas e horas conversando, e você já está convidado para próximos papos aqui com a gente. O que está faltando para o Vasco? Qual que é a sua ótica, não acompanhando o dia a dia do Vasco, mas olhando um pouco à distância, absorvendo aquilo que a gente traz de noticiário, aquilo que você lê, aquilo que você vê, os jogos que você acompanhou? Um pouco mais de sorte dentro do gramado, porque o Barbieri está fazendo um bom trabalho, tem jogadores talentosos, tem uma garotada extremamente talentosa. Está faltando talvez um pouco mais de sorte ao Vasco, porque jogou bem contra o Flamengo nos 3 compromissos, jogou bem contra o Fluminense, mas não conseguiu transformar isso em vitória, né? Tem que ser mais efetivo, tem que ter mais sorte, podemos dizer, e a sorte tem que acompanhar, né, o profissional, né? O sujeito que não tiver sorte, como diria o Nelson Rodrigues, vai ser atropelado por uma carrocinha da Que Bom, sem fazer o merchandising. É isso aí, mas com esse calor, ser atropelado pela carrocinha da Que Bom. É bom, seria ótimo. André, obrigado pelo seu carinho, André. Valeu, Hélio, tamo junto aí, meu querido. Maravilha, o André está direto aqui no microfone da Super Rádio Tupi, está nos dando este prazer de participar. E então deixa eu trazer mais algumas informações do Vasco da Gama. Hoje alguém me perguntou de fora do Rio de Janeiro, procede a notícia que o Nenê, ao invés de virar funcionário do Vasco, pode jogar no Guarani? Eu estou apurando isso aí. Será que ele vai continuar jogando? Não seria ele faz dia 17 de julho, André, ele faz 42. Olha, eu já tinha parado de disputar minhas peladas há muito tempo, com 42 anos, né? Mas eu gosto muito do futebol do Nenê, jogador que bate bem na bola, jogador criativo, tem uma bola parada maravilhosa. Eu não trocaria, tudo bem, a diretoria do Vasco não quer aproveitá-lo, né? E vai como jogador. Eu ficaria no Vasco. Mas quer que ele fique na comissão técnica. Tem o verme de o cara achar que ainda tem condição de jogar futebol. Então, só ele pode decidir se vai parar ou não, na hora que vai parar ou não. Essa pergunta tem que ser feita para ele, e é ele quem tem que responder, não somos nós. Isso, com certeza. A gente pode até achar. Ninguém vai dizer a hora que nós vamos parar de falar no microfone. A gente vai decidir. Ou então o Weber ou o Anderson se fechar o microfone. Olha, chega, não dá mais para vocês. Desliguei o microfone. Pronto, chega. Tá certo aí. E aí, opine aí, né? A gente trazendo informações e quero a sua opinião também, né? O nosso canal Wellington Campos FC. Peço para você habilitar o sininho para receber as nossas notificações, dá o joinha que é importantíssimo, e quero também que você espalhe para os seus amigos, copie o link desse vídeo e comande aí para um monte de gente, coloque no grupo de WhatsApp, coloca no e-mail, enfim, dá uma força para nós aqui no nosso canal. Tá bom? Obrigado à equipe da doutora Camila Paz. A harmonização orofacial é o seu sorriso muito mais bonito. 62999552392. Telefone está passando aí na tela, o consultório é em Goiânia. Forte abraço, fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos e André Ribeiro.